Paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma escola bíblica. Estamos iniciando aqui. Quero agradecer a Deus pela tua companhia, de você estar conosco nesta manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero fazer aqui uma oração inicial para nós começarmos a nossa escola bíblica nesta manhã. Amém? Amado Deus e eterno Pai, amém. Senhor Criador dos céus e da terra, nesta manhã, meu Pai querido, estamos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pai, nos dá uma manhã abençoada, nos dá, meu Deus querido, uma escola produtiva nesta manhã, meu Pai, que venhamos, Paizinho querido, aprender mais e mais de Ti, Senhor, da Tua presença. Assim, meu Pai, eu quero Te agradecer por tudo, que Teu Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nesta manhã com os nossos professores também da escola, irmão Eliésio, irmão Diego, está conosco aqui. E nós estaremos iniciando essa escola, aqui você já está aí no celular acompanhando. Eu tenho certeza que essa lição será muito produtiva para a sua vida. Então vamos acompanhar aqui. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E eu já quero convidar nosso professor irmão Eliésio aqui para estar iniciando com a introdução da nossa lição, com toda a parte inicial aqui da nossa lição. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, esse dia de domingo, 12 de abril de 2020, um dia maravilhoso, começou muito bonito, hoje cada vez mais, toda a honra e toda a glória do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos hoje adiante dessa lição maravilhosa, que foi falada a lição 2, 12 de abril de 2020, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Coisas maravilhosas tem nesse conteúdo hoje pela manhã. Vocês que estão nos acompanhando vão ver que coisas grandiosas nosso Deus tem feito para conosco. Bênçãos espirituais, muitas que Ele tem dado ao seu servo, aqueles que o seguem com alegria. Vamos aqui dar o início da aula pelo textual. Diz assim o textual: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios 1, versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe. Nós vejamos que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, também o versículo de 9 ao 14. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9 em diante. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar-se em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estarmos depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Leitura maravilhosa, irmão, nós estudamos hoje pela manhã. Vamos aqui à introdução, irmão, aí eu vou passar o trabalho para os irmãos. Introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza e excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprovei a Deus escutar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecidos pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Queridos amados irmãos, aqui só na introdução nós vejamos que é um assunto muito maravilhoso, irmão, o que Deus tem feito por seu povo. Mas eu considero assim, eu fiz aqui, nós estudando e pensando, meditando, eu meditando sobre uma criança, sobre uma criança que perdeu seus pais novos, aí ele ficou órfão, sem pai, sem mãe, neste mundo. Então uma pessoa boa se encontrou com ele, recolheu, deu de tudo para ele. Eu creio que essa pessoa ficou muito agradecida, né? Então, passando por essa parte espiritual, a grandeza que Deus tem feito nas nossas vidas, aqueles que aceitam ao seu Filho como Salvador. Então, eu meditando nessa passagem e vendo e trazendo isso para mim, quando eu me encontrei com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e aceitei Ele como Salvador, que a gente começa a ver as grandes bênçãos que Ele começa a dar, as bênçãos espirituais. Não estou falando de bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais aqui é terrena, que fica. Mas eu estou falando das bênçãos espirituais. Por isso que às vezes sempre eu gosto de dizer aquela passagem de Pedro. Pedro que deixou tudo e uma vez interrogou a Jesus dizendo: Senhor, nós deixamos tudo por amor à tua palavra, por amor ao teu evangelho, por amor de ti, e nós vamos ganhar o que com isso? Aí Jesus respondeu para ele: Pedro, fique tranquilo, aqui na terra você vai ganhar 100 vezes mais, e por fim a vida eterna lá na glória, ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, eu quero dizer nessa manhã aqui que nós somos bem-aventurados, irmão, porque nós éramos que uma criancinha que perdeu os pais e andava órfão, e o Senhor nos encontrou, nos acolheu e deu tudo de bom para nós aqui nesta vida. E por fim, irmão, nós temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso, irmão, é coisa que nós não podemos deixar de adorar o nosso Deus a todos os momentos da nossa vida, glorificar, louvar a Ele, engrandecer o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pode vir o que vier contra aqueles desobedientes, contra aqueles que não obedecem a Deus, mas para nós somos tranquilos, nós ficamos tranquilos. Aquele que tem o Espírito de Santo na sua vida, nós ficamos tranquilos porque nós esperamos e nós confiamos nesse Deus tão poderoso, né? Pastor? Amém, amém. Graças a Deus. Nós observamos aqui, né, meus irmãos, que ele coloca aqui na introdução duas palavras-chave, que é as bênçãos espirituais, que é a palavra-chave da nossa lição de hoje, e ele também coloca como agradecimento, né? Paulo agradecendo pelas bênçãos espirituais que ele recebeu, como bem o nosso irmão Elias já colocou aqui, que a preocupação de Paulo não era com a sua formação secular, não era com o seu conhecimento humano, e nem muito menos com a sua riqueza, com a sua posse, mas a preocupação de Paulo era justamente sobre as bênçãos espirituais a qual ele havia recebido após ter tido o encontro com Jesus. Nós encontramos esse texto lá em Atos capítulo 9. Então, nós vamos entender durante toda essa lição que nos propósitos, né, da lição de hoje,
nós vamos ver a respeito da nova posição em Cristo. Quem nasceu de novo, tem uma nova posição em Cristo. Nós vamos também evidenciar, no segundo ponto, a realidade de uma vida cristocêntrica no mundo, ou seja, qual é a situação da vida de uma pessoa no mundo, aquelas que aceitaram a Cristo. E também nós vamos explicitar também o Espírito Santo desempenha um importante papel, né, no plano de salvação, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós iremos entrar agora no primeiro ponto da nossa lição, que é a nova posição em Cristo. Eu quero convidar o irmão Diego, que é nosso professor também, estará aqui ministrando esse primeiro ponto da nossa lição nesta manhã. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez para nós estudarmos essa lição maravilhosa que Deus ele tem reservado para nós. Então vamos aqui entrar no primeiro ponto, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico se trata de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, está lá no versículo 6. Ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a gente está falando, né, nessa lição, a gente está estudando um pouco o livro de Efésios. E essa carta, ela foi escrita por Paulo, como bem sabemos, e ela foi direcionada à igreja em Éfeso. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca do verdadeiro louvor, né? Ele vai conduzir a igreja a adorar a Deus verdadeiramente, né? Sem nenhuma falsidade. E ele vai dizer, nesse primeiro capítulo, que ele vai nos dar a evidência de que do porquê que as pessoas, os irmãos em Éfeso, eles precisavam adorar a Deus verdadeiramente, né? E eu acho interessante que o escritor da revista, ele faz aqui, ele escreve algo bem interessante. Ele vai dizer assim, ó, logo no começo: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Isso aqui é para a gente entender o que eu quero falar. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: porque nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, a humanidade toda, ela estava destituída da glória de Deus. Quando Jesus veio, ele veio justamente reatar essa aliança com Deus, né? A gente sabe que Jesus ele teve que passar pelo crivo da morte para que Deus ele recebesse aquele sacrifício e assim pudesse nos reatar novamente a Ele, porque Deus ele teria que perdoar os pecados da raça humana, e para que houvesse esse perdão, alguém teria que sacrificar. Foi assim desde o início, né? Antigamente a gente via que as vítimas eram animais, né? Animais sem mácula, animais limpos. E dessa vez foi Cristo, para que a gente se reatasse novamente a Deus.
Então o apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja em Éfeso para que eles comecem a adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, para que eles verdadeiramente adorem a Deus. E tudo isso, irmão, era uma espécie de gratidão ao que Jesus tinha feito por eles, certo? Jesus ele reatou, né, a igreja, reatou as pessoas diretamente a Deus. Então isso é motivo da nossa adoração. Isso é motivo da nossa gratidão a Deus, né? Então o apóstolo estava justamente falando isso, para que as pessoas adorassem a Deus, né? Para que elas esquecessem de tudo e servissem a Deus verdadeiramente. O Senhor Jesus, ele vai dizer, falando a respeito dos fariseus, certa vez ele vai falar assim, ó, esse povo, ele vai lembrar o texto de Isaías, né? Quando Deus ele usa o profeta e fala a respeito da nação. Ele vai lembrar quando ele vê os fariseus, ele vai falar assim, ó, esse povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então é em Mateus 15, versículo de número 8, né? Se não me falha a memória. Então ele vai falar isso, né? Que o povo, 18, né? Ele vai falar assim, que o povo ele estava honrando com os lábios, mas o coração estava distante de Deus, e isso não é do agrado de Deus, né? Porque Deus, ele vê o que está por dentro de nós. Às vezes a boca fala, mas o coração não está condizendo com o que a boca está dizendo, né? Então o nosso louvor ele tem que sair de dentro da nossa alma, tem que ser verdadeiro, legítimo, para que Deus ele possa receber. E a gente tem, irmão, eu sempre digo que nós cristãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Inclusive tem até um texto bíblico que fala a respeito disso, né? Que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos o privilégio de ser esse povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque o que é impossível a nós, olha, as coisas por completo, a gente consegue estudar, conseguimos ter um bom emprego, nós conseguimos arrumar uma boa esposa, né? A gente consegue criar os nossos filhos, né? Então isso é uma coisa que a gente consegue, né? Se a gente tiver uma estrutura psicológica boa, isso daqui fica fácil para a gente conseguir, ok? Mas aqui, a salvação das nossas vidas, nós nunca iríamos conseguir. A gente podia fazer o maior esforço que fosse, mas a gente não tinha, né, como conseguir a salvação. E Cristo ele fez isso por nós. Então a gente tem os motivos, nós temos motivos para adorar a Deus, nós temos motivos para entregar o verdadeiro louvor a Deus, para ser gratos a Deus pelo resto das nossas vidas. Embora depois de hoje a gente passe por muitas e muitas lutas, mesmo assim a gente não tem, né, o motivo de ficarmos tristes, mas nós temos motivo de ficarmos alegres, porque nós sabemos que as lutas desta vida, elas vêm e passam, mas aquilo que está reservado para cada um de nós, ele é infinito, é eterno, certo? Então o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja dessa maneira. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes do verso 3 ao 14, como Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. As bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nessa leitura é que Deus ele tem grandes bênçãos para nós, né? E o autor ele foi bem certeiro aqui quando ele diz que as bênçãos, ele frisa o que Paulo falou, né? As bênçãos são celestiais. E aproveitando aqui o que o nosso irmão Eliezer falou, é muito interessante a gente pensar no seguinte, ó, que Deus ele tem bênçãos espirituais para nós, certo? Deus ele tem riquezas espirituais, né? Nós não merecemos, mas ele tem. Ele vai nos dar. Então, o que cabe a nós? O que cabe a nós é esperarmos pela bênção de Deus que ele tem para nos dar,
ou nós começarmos em busca da bênção. Né? Isso aqui é uma coisa bem legal de se pensar. Porque assim, a gente vê pessoas, eu vou dar um exemplo para nós entender melhor. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja e elas vêm atrás de algo. Né? Elas não vêm para serem salvos, para serem transformados. O que acontece com essas pessoas? Elas vêm, às vezes se curam, às vezes Deus abre uma porta de trabalho e logo ela deixa os caminhos do Senhor, porque ela já conseguiu o seu objetivo. Né? Então o que é que Paulo, né, o que é que a Bíblia inteira, irmão, ela nos orienta? A nós não corrermos atrás dessas bênçãos. Né? A gente ficarmos na posição porque elas sobrevêm sobre nós. Né? O Jesus Cristo, ele, quando ele estava, né, quando ele morreu e ressuscitou, ele falou, ele foi bem certeiro quando ele falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, né? E ficar em Jerusalém. E essa, irmão, é uma grande dificuldade da nossa igreja, né? Do tempo em que nós vivemos. Nós instante estamos saindo de Jerusalém para buscar aquilo que Jesus ele prometeu. Mas por enquanto ele está falando para nós ficar em Jerusalém. Porque a gente não deve correr atrás dessas bênçãos, né? Elas vêm atrás de nós. E a gente pode ver que outra coisa que a gente deve citar aqui é que essas espirituais, elas têm uma consequência, as bênçãos materiais. Isso aqui é uma comprovação disso. Sabe o que é que Deus fala? Ele fala que a gente não deve servir aos nossos patrões apenas quando ele está presente, né? Ele nos orienta a nós servirmos até na sua ausência, a gente ser fiéis a eles. E o que é que acontece com isso? A gente vai se tornar um bom funcionário, né? A gente vai dar um bom exemplo dentro da empresa que nós trabalhamos. E com isso alguém vai observar e nos vai colocar em uma posição de destaque. Isso daqui é uma bênção que a gente observando a palavra de Deus, ela acontece como consequência, certo? Então, as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós, que ele cita aqui várias, né? Ele vai falar aqui sobre sermos santos, ele nos predestinou, ele nos fez agradáveis para si, nos remiu, né? Nos limpou dos pecados. Então, essas bênçãos espirituais, elas refletem na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Se você é um bom filho, se você é uma boa filha, você vai ter longos anos de vida. É isso que fala a palavra de Deus. Então, tudo que é espiritual reflete no nosso dia, né? Reflete no nosso dia a dia, reflete no secular, no material. Então, o que é que a gente deve fazer? Buscar as bênçãos do Senhor. A gente deve esperar por essas bênçãos espirituais, me perdoe. A gente deve esperar por aquilo que Jesus ele prometeu a nós, certo? E no final aqui ele vai falar assim, bendito seja Deus, né? É uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus tinha concedido a ele, a Paulo. Aí ele começa a epístola dando graças, né? Louvando a Deus, e nesse finalzinho do primeiro capítulo ele vai falar assim, bendito seja Deus. E fazer um complemento sobre as bênçãos espirituais, aqui complementando o que o Diego colocou. Tem, em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, ele diz assim, ó, a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Olha só, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Por quê? Porque muitas vezes a bênção física, material, secular, aquilo que muitas vezes é proveniente somente do esforço humano, ele pode até trazer naquele momento o enriquecimento, mas vai trazer dores também, juntos. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E também um texto clássico sobre bênção é Deuteronômio capítulo 28 e versículo 2. Né? Aqui o Diego até já marcou aqui, quer ler aí, Diego? 28 e 2. 28 e 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o seu Deus. Elas te alcançarão, né? Você que vai alcançar as bênçãos, né? Então é muito interessante a interpretação desse texto, porque as bênçãos nos alcançam. Se elas nos alcançam, a gente vai na frente, a bênção vem atrás. Né? É diferente de você dizer, você alcançará a bênção. Não, ela quem vai te alcançar. Então, e aí ele dá, no versículo 1, ele dá a condição para a bênção lhe alcançar. Ouvir a voz do Senhor e o que mais? Ouvir a voz. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus,
tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos. Olha, ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, se nós guardarmos a palavra, guardarmos o que o Senhor disser, ouvindo a sua voz, não se preocupe que a bênção chega. E tem mais um texto para me finalizar só esse comentário. Quando Pedro estava diante daquele discurso, né, que Jesus falou para o jovem rico, que o jovem rico saiu entristecido porque ele tinha que vender o que tinha para dar aos pobres, mas foi uma condição específica que Jesus falou para aquele jovem. Não é isso que seja a regra, tá? Que os irmãos entendam, não é regra. Mas foi porque aquele jovem, ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que praticava as esmolas, ele era um homem que observava a lei desde sua mocidade. Então ele já tinha alguns pré-requisitos para a salvação, porque ele queria saber o que era preciso para herdar a vida eterna. Então, quando ele veio conversar com Jesus, Jesus observou uma coisa que precisava que ele fizesse: abrisse mão daquilo que estava maior no seu coração, que era a riqueza. A riqueza naquele momento estava fazendo... Não é que Deus condene a riqueza, é que a riqueza naquele momento foi colocada à frente de Deus. E Jesus viu isso. Então Jesus disse: olha, só falta uma coisa, só uma, para você fazer. Tudo está certo, eu se alegrei, você está indo bem. Faz só uma coisa, vende que você tem, ajuda os pobres. E aí vem e me segue. E ele saiu triste, por quê? Porque ele era um homem rico. Então, quando Pedro olhou aquele discurso, ele disse: dura esse discurso, quem poderá salvar-se? E aí Pedro pergunta para Jesus: olha, mestre, nós deixamos tudo. Nós deixamos amor de pai, de mãe, deixamos tudo. O que nós vamos receber com isso em troca? Né? O que nós vamos ganhar com isso em ter feito isso, abandonar a nossa vida? Aí Jesus dá a palavra para Pedro: olha, lá na eternidade, vocês vão julgar as nações de Israel, vocês 12. Vocês vão julgar Israel. Mas eu quero dizer já que nessa vida, vocês vão ter 100 vezes mais. Isso é bênção. E 100 vezes mais, Jesus não estava relacionando a riquezas materiais, que senão seria contraditório. Ele tinha acabado de mandar o homem vender os bens, e agora estaria prometendo a Pedro que ele teria riqueza material. Não é isso. Eram riquezas espirituais. 100 vezes mais vocês terão aqui na terra, e no futuro a vida eterna. Né? Só para complementar, que as bênçãos que enriquecem são bênçãos espirituais, decorrentes daqui do Provérbio 10 e 22. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Bom dia. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5, 11 a 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e, por isso, desfrutando de todos os benefícios adivinhos dessa redenção. Olha só, essas bênçãos de Deus que vem sobre a nossa vida, ela traz consigo uma mudança, né? A gente pode ver que em vários livros de Paulo, em várias cartas de Paulo, ele vai falar sobre a nova criatura, né? Jesus também vai falar muito sobre isso, né? Que a pessoa tem que ser uma nova criatura. Então, a gente tem, né, a nova condição, né? Deus, uma vez até nós estávamos ali na congregação, e o pastor ele trouxe uma palavra que há poucos meses atrás também Deus tinha me dado a mesma iluminação, né? De que a maior bênção que pode acontecer na vida do ser humano é se tornar uma nova criatura, né? É o caso de Jacó. Lá no vale, quando o anjo ele toca, né, e muda o seu nome, ou seja, faz dele Jacó, que significa enganador, aí trocou seu nome e colocou de Israel. Então, a maior bênção que pode acontecer na vida de um cristão é ele se tornar uma nova criatura, né? Ele ser um novo ser, uma nova pessoa, deixar as coisas velhas para trás e desfrutar agora das coisas novas que Deus tem para lhe oferecer. Irmãos, o Evangelho, ele se resume a isso, né? A nossa salvação, ela está integrada a isso. Não existe, eu não acredito, eu falei até ontem aqui,
que eu não acredito em salvação, na salvação de uma pessoa que nada mudou. Né? Claro que há alguns casos específicos. Por exemplo, a gente vai no hospital visitar uma pessoa que está já à morte. A gente ora por ela, não deu tempo. Né? Deus ele pode ter mudado alguma coisa no seu pensamento que o fez crer. Mas as suas antigas atitudes, é claro que ele não tem tempo para demonstrar isso para Deus. Mas nós, né, que desfrutamos, né, de tempo e que desfrutamos também da salvação em Cristo, nós devemos ter novas atitudes. Nós devemos ter, né, nós devemos mostrar novas coisas, mudanças, porque isso ele está integrado à nossa salvação. Né? Se eu não me engano, foi o Tiago que falou, me mostra a sua fé, né, sem as obras. Exato. Então, as nossas obras elas falam muito a respeito de nós, a respeito de quem somos, né, a respeito de em quem Deus nos transformou. Então essa é a nova vida com Cristo, né? Faz parte de uma bênção que Deus tem para nós. E Deus, irmão, ele está constantemente querendo nos mudar, né? Você pode dizer assim, mas eu sou presbítero da igreja tal, sou diácono, sou pastor, eu sou líder de congregação, mas ainda tem alguma coisa que pode ser mudada, porque nós somos imperfeitos, irmão. Nós só vamos atingir esse estado de perfeição quando nós entrarmos no céu. Então, constantemente, Jesus está querendo nos mudar, né? O Espírito Santo está querendo trabalhar na nossa vida e transformar ainda um pouquinho mais nós, para que a gente esteja completamente de agrado ao nosso Deus. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Olha só, é interessante essa passagem que o Diego colocou, porque havia logo antes ali, para a inclusão da epístola de Tiago na Septuaginta, havia uma resistência dos mestres, dos escribas, né, das pessoas, os anciãos que eram responsáveis para a coletânea dos livros. Havia uma resistência de se colocar a epístola de Tiago no cânon bíblico. Por quê? Porque Paulo havia escrito que a salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é isso? E havia uma interpretação do cânon bíblico, né, dos líderes, que Tiago estaria refutando esta tese de Paulo, quando ele disse que precisamos das obras, porque a fé sem as obras é morta. Então essa fala que a fé sem as obras é morta, ela não está definitivamente refutando que a salvação seja pela fé. Pelo contrário, ela está reforçando, ratificando, ela está concordando com esta fala de Paulo, que a salvação vem pela fé, para que ninguém se glorie. De fato, se a salvação fosse pelas obras, não precisávamos crer no nome de Jesus. Só bastava dar esmolas. Foi o que o jovem rico colocou para Jesus. Ele disse, eu já observo a lei desde a minha mocidade. Ou seja, ele já era uma pessoa boa. Se não fosse pela fé, Nicodemos estaria salvo, porque ele também era um homem bom. Então a salvação ela não pode ser pelas obras, tem que ser pela fé. Porém, para que não houvesse uma fé morta, o que é a fé morta? É o crer subjetivo, que não movimenta ninguém para a ação. É aquele, eu acredito que Jesus é o Cristo, mas eu não faço nada por isso. Então Tiago vai ali, corrige, faz um complemento nessa fala, para que não haja pessoas que dizem, eu tenho fé em Jesus, mas eu não preciso em Jesus, mas eu não posso fazer minhas orações. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não preciso visitar ninguém enfermo. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não dou esmola a ninguém. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não preciso ajudar ninguém. Ou seja, eu não vou fazer nada, a minha fé é suficiente. Meu filho, entenda, é isso que ele está dizendo em Tiago, que ele precisa, a obra, identificar a fé. Porque todo mundo que tem fé, alguma coisa ele tem feito para mostrar a sua fé. É a fé que nos movimenta para a obra de Deus, é a fé que nos movimenta para o evangelismo, é a fé que nos movimenta para pregar a palavra, é a fé que nos movimenta para visitar um enfermo ou uma pessoa que está necessitada, é a fé que nos movimenta a isso. Então isso são as obras. Por isso que ele reforça isso. Na nova condição que o Diego falou, é impossível que uma pessoa
que tenha nascido de novo, não tenha mudado o seu comportamento, não tenha mudado a sua condição de vida, a sua forma de viver. Ou seja, um novo nascimento nos arremete a uma nova mudança, novidade de vida. Amém? Vamos. Pastor, só aqui só um instantinho, quando o Diego falou ali, umas pessoas que às vezes vai para a igreja, recebe algo que estava querendo e voltou, né? Recebeu, voltou, foi embora, né? Aí veio aqui a memória daqueles 10 leprosos, né? Aqueles 10 leprosos foi curado todos e só um veio e voltou para agradecer. Então o Senhor Jesus disse, não foi 10, cadê os outros 9, né? Então aqueles 9 receberam e foram embora. Então Jesus ficou ali falando com aquele outro e disse, pois vai meu filho, a tua fé te salvou. Então, aqueles 9 perderam a bênção, maior ainda, porque ele tinha a vida eterna, né? Exato. Aí Jesus estava dizendo o que para aquele? Rapaz, aqueles outros foram embora, isso com as minhas palavras. Eu tinha uma coisa muito mais importante para eles. Além da cura. Além da cura, eu tinha coisa muito mais importante. Pois vai meu filho, a tua fé te salvou. Quer dizer, deu a salvação àquele que voltou e aqueles 9 perderam, né? Receberam então, a cura, mas não... Receberam a cura, mas não vieram para agradecer. É isso que nós devemos fazer, né? Irmos para a igreja, citamos Jesus e obedecer essas ordens aqui que já foi falado, o pastor falou, que nós devemos mostrar também as obras, né? A fé e as obras. Então isso tudo precisa um crente fiel do Senhor a mostrar essas coisas. É a gratidão. A gratidão. Ajudar o irmão que está precisando com quilo de alimento, ajudar a igreja com a oferta, que tudo isso nós sabemos que precisa, né? Dízimos de oferta, mas aqui o pastor falou, tem muitos que não. Eu tenho a fé, mas isso não precisa não, isso é ilusão, não precisa. Eu vou ficar servindo a Deus em casa, né? Ficar servindo a Deus em casa, não. Então é só isso que eu queria falar, sobre esses 10 que foram curados, só um veio para agradecer. Nesse momento a gente está servindo a Deus em casa por conta do decreto, né? Nos impediu da gente estar reunidos. Mas tão logo nós estaremos voltando à comunhão, porque nós precisamos congregar, que realmente é uma necessidade. E a gente vê na fala do irmão Elias também, que a gratidão, ele falou dos 10 leprosos, voltou. E o que voltou ainda era samaritano. Nem judeu ele era, ou seja, não era de Jerusalém. Ele era de Samaria, né? Capital de Israel. Era o improvável. Era o improvável que não era para voltar, porque o samaritano não tinha um bom relacionamento com os judeus. Mas recebeu a cura e voltou. Você sabe onde é que a gente vê também a gratidão? Quando Deus lhe abençoou, você não pode dar as costas para Deus. Você tem que voltar para agradecer e continuar grato por isso. Quando aquela mulher que foi aumentado o azeite da sua casa, que o profeta Eliseu mandou que ela buscasse vasilhas emprestadas, ela pegou vasilhas emprestadas, ela recebeu o azeite, multiplicou. Quando acabou o azeite de multiplicar, que encheu todas as vasilhas, qual foi a atitude dela? Voltou e procurou Eliseu e disse, pronto, todas as vasilhas já estão cheias, o que é que eu faço? Ou seja, ela poderia já ter pego aquele azeite, agora pronto, a minha bênção já chegou, eu não preciso mais do homem de Deus. Mas ela volta para o homem de Deus para pedir a orientação. Depois da bênção recebida, ela volta. Ela diz, o que é que eu devo fazer com essa bênção? Aí ele disse, agora tu vai, vende o azeite que tu ganhou, paga as tuas contas que estão atrasadas e vive você dos teus filhos do resto que sobrar. Então ela foi, depois que a bênção chegou, ela voltou no profeta para pedir, olha, o que é que eu preciso fazer agora? Ou seja, ela considerou o profeta, ela considerou a Deus que estava, porque o profeta naquele momento era um mensageiro de Deus, é como se estivesse falando com o próprio Deus, porque era Deus que escolhia aquele profeta. E ali ela recebeu a bênção, voltou no profeta, pediu a ele a orientação e ele disse, faz assim que tu vai viver do resto. E ela voltou e agradeceu e viveu do resto, né? Então, temos essa nova condição de agradecermos a Deus pelo que já temos recebido. Quando Deus abre uma porta, Ele quer que a gente sejamos fiéis. Nós não podemos voltar as costas para Ele, né? Então tem pessoas que quando realmente são abençoadas, a primeira coisa que faz é deixar o Senhor. Mas não vamos fazer isso, em nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo ponto. Uma vida cristocêntrica no mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, aqui nós vemos a vida cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Essa palavra já está remetendo a gente a Cristo e centro. Ou seja,
É quem vive com Cristo no centro. Jesus é o centro da nossa vida. Tudo gira em torno dele, né? Cristocêntrico, ou seja, em volta de Cristo. Cristo é o centro. Revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, está lá em 1:9, sinaliza a revelação da verdade, que estava oculta aos santos de Deus, está lá em Colossenses 1:26. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3:16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor da misericórdia. Romanos 9:15, 16, 11 e 32. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, ou seja, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Olha só, irmão, revelação do mistério. Vamos meditar sobre essa questão das Escrituras, dos oráculos, da palavra, né, de Deus. E tudo foi feito de acordo com a vontade divina, beneplácito. Essa palavra beneplácito é concordância, ou seja, com o agrado, com aquilo que Deus quer fazer. E eu entendendo a humanidade, como é que funciona? Observe uma coisa. Primeiro o homem Adão. Depois de Adão houve uma evolução, tanto da natureza humana, quanto do pecado que foi gerado lá do Éden. E o conhecimento também vai sendo aumentado, ao ponto de nascer ciências como a filosofia, a psicologia. Vai haver muita ciência de pensamentos, Porém, tudo é oriundo de Deus, foi Ele que nos criou. Então vamos imaginar o seguinte: Deus, ele é o autor da história humana. Não foi Ele que criou a história? Foi Deus. Então imagina que o tempo ele inicia. Escute bem essa palavra aqui, irmãos. Preste atenção. Estamos falando da revelação do mistério. O tempo inicia quando o primeiro homem é colocado na terra. Por quê? Porque Deus é atemporal, Ele está fora do espaço-tempo. Só existe tempo porque existe humanidade. Existe o quê? Ser humano na terra. Porque é o ser humano que conta o tempo. A partir dele nasceu, ele vai contar o tempo pelas estações da lua, do sol, ou seja, ele vai contar os dias e os meses e os anos. Então só existe tempo porque existe ser humano. Quando não mais existe a raça humana na terra, não há necessidade de tempo. Se não houver mais alguém para nascer e morrer, o tempo ele fica obsoleto. Que não existe mais necessidade de tempo. Porque não existe mais nascimento nem morte. E quando será isso? Quando para de nascer e para de morrer? Eternidade. Então, quando não tem mais eternidade, ou seja, quando estivermos nós na eternidade, não haverá mais necessidade de tempo, cronológico, ou seja, nascer e morrer. Então nós temos que entender que o tempo iniciou quando Deus fez o homem. Aí ele começou a contagem do tempo. Porque Deus é eterno, ele não precisa estar ligado ao tempo. Então Deus é eterno, ele não precisa estar ligado ao tempo. Ele é o próprio tempo, ele é quem conduz as coisas. Então no tempo de Deus ele coloca o homem aqui. Quando ele coloca Adão, abre-se uma contagem de tempo. E aí nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, até chegarmos hoje, nós estamos aqui vivos. E nós iremos morrer um dia, e nascerão outros que são a nossa descendência. Isso é tempo. Porém vai chegar um momento que a raça humana, ou seja, a humanidade, ela prestará contas e vai ser um momento de chegar ao fim. O fim da humanidade. Então, da forma que conhecemos o mundo, vai chegar um momento que vai ter um fim. Só que esse fim será um novo recomeço. A história humana nessa terra e começa na eternidade. E aí o tempo, ele praticamente chega ao seu final. E aí seremos todos como o Senhor é. Será a eternidade. Então imagina que Deus é o autor da história, porque está falando de revelação do mistério. Deus é o autor da história. Ele coloca Adão aqui e começa a contar. Nós já estamos hoje a quanto? A 2020 de Cristo. Antes de Cristo, mais 3.600 aproximadamente. Antes de Cristo, para início. Então existe uma história sendo construída. E Deus é o autor dessa história. Então ele está olhando de fora, dentro de um espaço, ele já sabe como vai terminar.
Nós estamos aqui quase no último capítulo dessa história. Por quê, pastor? Porque estamos no princípio das dores. E Jesus fala em Mateus 24 que o princípio das dores ainda não é o fim, mas está próximo. Então já está próximo de acabar essa novela, ou seja, esse episódio, esse trama, ou seja, essa história está próximo de acabar, chamada humanidade, que o próprio Deus escreveu e Ele revelou. E nós podemos se enquadrar dentro dessa parte da história como protagonista dela. Você não é somente o espectador da história que Deus lhe fez. Você faz parte da história. Você tem ação para que essa história possa acontecer. E aqui, quando ele diz que foi revelado tudo pela vontade de Deus, nós não podemos questionar Deus. Ele é soberano. Ele nos escolheu para fazer parte dessa história. Eu e você. Então nós precisamos ser protagonistas, precisamos fazer algo de diferente para que a história possa também continuar. Porque ele pode colocar um ponto final a qualquer momento na história humana. É vontade dele. E o que é que nos pertence, o que é que nos arremete? É que nós precisamos entender que tudo que está sendo colocado, Deus já projetou isso desde a fundação do mundo. Existe um plano divino para ser executado e nós fazemos parte desse plano. O que é que nos leva agora? É crer que o Senhor Jesus é o nosso Redentor, Ele é o Salvador, é na verdade dele que falou a respeito dele, a vontade divina que foi executada em Cristo, para que hoje nós tivéssemos a salvação eterna. Então precisamos entender que Cristo é a base, tão provável que Cristo dentro, que nós vamos falar da história aqui no Ocidente, antes de Cristo e depois de Cristo, o calendário zerou. Então, olha só, o nascimento de Cristo fez o calendário zerar. Então, nós temos entendimento de que no Antigo Testamento todos vão falar de Cristo. Os profetas, a lei fala de Cristo. A igreja fala de Cristo. Então, Ele é a revelação para nós. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quem nele crê não perece, mas não será confundido, mas terá a vida eterna. Então, a nossa saída, o nosso escape está na revelação de Cristo. Amém, meus queridos? Vamos para o segundo ponto. Plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano de em Cristo todas as coisas. Está lá em 1:10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Eu até separei um texto, estava conversando aqui com o Moisés antes de iniciarmos, está em Romanos capítulo 11. Vamos abrir aqui Romanos capítulo 11. E versículo de número 36. Romanos 11, 36. Ó. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Esse texto aqui de 36, né, versículo 36, ele é doxologia também, ele é como se fosse uma canção, é como se fosse um louvor. Ele está escrevendo aqui no finalzinho desse capítulo, ele faz um cântico, ele é tão provável que também temos hoje um hino que fala dessa forma, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é um louvor. Então Paulo também, escrevendo aos Romanos aqui no versículo 36, ele também usa dessa doxologia, desse momento de glorificação, de adoração. E isso está justamente condizendo com o que nós estamos falando aqui. Para Cristo foi feito todas as coisas. E Paulo depois ele diz assim, ó, se morremos é para Cristo, se vivemos é para Cristo. Tudo que é feito é para Ele, para a glória e louvor aqui. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja. E também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos e traz uma ideia de cronologia, mas kairos ou kairos,
que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o seu domínio, o domínio de Cristo. Olha aqui, irmão, há uma diferença de Cronos e Kairos. Crono é o tempo que nós estamos, nós aqui, tempos. E Kairos é o tempo de Deus. E ele está dizendo aqui que há um tempo para Cristo e a igreja. Mas deixa eu só fazer mais um parêntese aqui. Não podemos deixar Israel de fora disso aqui. Só fala de Cristo e da igreja, né? Mas como é que nós podemos deixar Israel de fora desse negócio? Não podemos deixar Israel fora. Que foi que ele disse? Eu não poupei nem os ramos naturais, quem dirá os enxertados. Então, se nós fomos enxertados, aonde é que fomos enxertados? Em Cristo. Em Cristo. Se nós fomos enxertados em Cristo, e ele veio para os judeus, e ele também tem um propósito especial com o seu povo, que é Israel. Israel veio antes ou depois da igreja? Antes. Então o negócio de Deus foi antes ou depois com Israel? Antes. Então existe um negócio de Deus com Israel que a igreja não pode intervir. Porque eu já vi pessoas criticarem Israel, condenarem Israel, colocarem Israel fora do plano de salvação, e não pode. A igreja não substituiu Israel. Não substitui. Nós temos o nosso lugar. Nós temos o nosso lugar privilegiado com o Senhor Jesus. Mas Deus também tem um negócio com Israel. Não é assim, irmãos? Então nós não podemos dissociar isso. A igreja são gentios. Israel é o povo escolhido por Deus. Nós somos salvos porque Deus amou aos judeus e eles rejeitaram a salvação. Por isso que veio para nós. Mas mesmo assim, Deus ainda ama o seu povo lá de Judá. Porque a promessa não foi feita a Abraão. A promessa não foi feita que o trono de Davi reinaria eternamente. Quem é o trono de Davi? Jesus. Então a igreja faz parte do plano divino. Não é a causa é Cristo. O plano divino é Cristo. Ele é o centro, não é a igreja que é o centro. Irmão, estão entendendo isso? Amém. O centro é Cristo, não é a igreja. A eclésia não é o centro. Sempre será Cristo o centro. Então a eclésia, a igreja, ela faz parte do plano divino, assim como Israel faz parte do plano divino. Deus queria congregar a igreja em Israel. É isso que temos que entender. Então, Deus ele formou todas as coisas e no final todos seremos o mesmo povo. Porque no plano do Antigo Testamento existia só Israel. Não existia igreja, não existia nações pagãs. Todos estavam excluídos por causa do pecado. O que foi que Deus fez? Meu filho, vocês vão preparar o caminho, porque eu quero religar a humanidade caída, não somente agora Israel, mas eu quero ligar toda a humanidade a mim. E só tem uma forma de ligar a humanidade a mim, através de Cristo. Porque se não fosse por Cristo, a salvação só iria ser para os judeus através da lei. E eles não conseguiram ser salvos pela lei, porque eles não conseguiam cumprir os mandamentos da lei. Então, o que foi que Deus fez? Jesus. Ele vai servir tanto para os judeus quanto para os gentios. E aí vai se tornar a igreja. Aí vamos ter os judeus que não serão salvos pela lei, mas pela salvação em Cristo, que chamamos os judeus messiânicos. Judeus que acreditam que Jesus é o Cristo. Porque existe o judeu ortodoxo, que é aquele que não crê que Jesus é o Messias, e existe os judeus messiânicos que crê que Jesus é o Messias, que virá buscar o seu povo. Então, tanto judeus quanto gregos, que Paulo escreve lá, né, em Romanos capítulo 1, versículo 16, e não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, tanto aquele que crê, tanto judeus quanto gregos, ele está dizendo que tanto os judeus quanto os ímpios, tanto os judeus quanto os gentios, tanto os judeus quanto a igreja. Porque o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Não é isso, irmão? O Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento em hebraico. Então os gregos foram responsáveis pela escrita do Novo Testamento. E depois traduzido para latim e as demais línguas. Então nós entendemos que essa plenitude dos tempos é o que nós estamos vivendo hoje.
Cristo é a plenitude. Nós vemos Cristo pregado no Brasil, na Angola, na Etiópia, na América Central. Nós vemos Cristo sendo pregado na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na China, no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, no Irã. Em todos os países Cristo está sendo anunciado. Mesmo escondido, mesmo nas igrejas subterrâneas. Ele está sendo anunciado. Amém? Vamos para frente. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Olha aí, irmãos, né? Dando concordância com o que nós acabamos de dizer. A igreja, ou seja, quem é a igreja? Os crentes judeus e gentios. Isso é a igreja. Por isso que Israel não pode ficar fora do plano. Porque os judeus que se converterão ao cristianismo, eles serão igreja, eles serão fazendo parte do povo. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica, ou seja, ele confirma, igualmente, que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2:12. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Olha aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo nasce no nosso pensamento. Tudo é a partir da fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra. Tudo tem um ponto de vista. E eu já até dei alguns exemplos. Se eu disser, eu posso fazer um exemplo aqui. Tudo tem uma forma de pensar. Dentro desse contexto, tudo é para louvor e a glória do Senhor Jesus. O que temos, o que fazemos e o que somos. São 3 esferas. Escute bem. A esfera do ser, a esfera do ter e a esfera do fazer. Ok? Se a gente disser assim, olha, se eu perguntar a alguma pessoa quem ela é, escute bem isso aqui que eu vou dizer, que você vai aprender mais uma coisinha aqui. Se você perguntar para alguém, vou perguntar para uma pessoa lá no hospital, nesse momento. Se eu perguntar quem ela é, quem é você? A pessoa vai dizer assim, ó, eu sou o doutor fulano, doutor Marcos. Ok? Quem é você? Eu sou o doutor Marcos. Não, essa resposta está errada. Doutor Marcos não é quem a pessoa é. E geralmente a gente se identifica não com quem a gente é, mas com o que a gente faz. Porque doutor Marcos não é quem ele é a profissão dele, é o que ele faz. Ele é doutor na sua profissão. Isso não é quem ele é. E aí, pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Se eu não posso me identificar como doutor Marcos, não é quem eu sou? Não, não é quem você é. É o que você faz isso. Doutor é quem você faz. Então há uma diferença em que você é, no que você faz e o que você tem. E tudo isso tem que servir para louvor e glória do Senhor Jesus. O que nós somos, o que temos, o que fazemos. Então, se eu disser quem você é, eu sou Ernesto Júnior. Não é isso? Se eu perguntar para o doutor quem você é, eu sou o Marcos Paulo. Um exemplo. Isso é quem ele é. O seu nome, meu nome é Marcos Paulo. Eu sou, aí vai ser a pessoa. Eu sou uma pessoa dedicada. São qualidades da pessoa. Eu sou uma pessoa comprometida, é a qualidade da pessoa. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa que tem um bom caráter. Isso são qualidades da pessoa. Isso é quem ela é. Eu sou uma pessoa extrovertida, ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de falar. Eu sou uma pessoa introvertida, eu gosto de ficar no meu lugarzinho, ali quieto. É quem a pessoa é, isso é quem ela é. Eu sou uma pessoa otimista. São qualidades da pessoa, não é o que ela faz. São qualidades da pessoa. Então, quem você é para glorificar a Deus. Se você é humilde, para a glória de Deus.
Se você é otimista, para a glória de Deus. Se você é perseverante, para a glória de Deus. Se você tem humildade, tem humor, para a glória de Deus. Tudo que somos, para a glória de Deus. Amém? Se você tem, é para a glória de Deus. Ah, eu tenho posse, é para a glória de Deus. Você não tem nada, que tudo é para a glória de Deus. Aí porque tem pessoas que essa pandemia que está aí sobre a terra, ele veio passar uma régua em muita gente. Porque se achava superior aos demais, pelo seu poder aquisitivo, pelas suas posses, pela sua posição social. É nessa hora que as pessoas param e vão refletir que o dinheiro não pode fazer muita coisa por eles. Que deixam todos na mesma condição. Que todos somos seres humanos, todos somos falíveis, todos somos pecadores, todos somos mortais, tudo isso. É para refletir que todos somos iguais, irmãos. Todos somos iguais perante Deus. O que faz a distinção entre pessoas e pessoas são as acepções feitas pelo próprio homem, quando valoriza alguém pelo que tem ou pelo que é, em detrimento, ou pelo que possui, pelo que faz, em detrimento da sua essência. Todos somos pecadores. Todos estávamos condenados à morte, mortos em pecados, todos, independente de classe social, de raça, de extinção. Porém, todos também somos perdoados pelo amor de Cristo, pela graça de Deus, pelo perdão de Cristo, tanto pobres quanto ricos, somos perdoados por Deus e religados com o Senhor através de Cristo, para a sua glória. Se você tem propriedade, é para glorificar o nome do Senhor. Você sabe como é que nós temos que ser o pensamento? O nosso pensamento tem que ser assim: eu não sou dono de nada. Por mais rico que você seja, por mais posse que você tenha, por mais propriedade que você tenha, eu não tenho nada. Nada é meu. Por quê? Quando você descer a sepultura, você não levará nada. Nada. Absolutamente nada. Então nós somos meros administradores daquilo que Deus tem nos dado. Então faça bom uso daquilo que Deus lhe confiou enquanto você estiver vivo. Porque enquanto você está vivo, você está administrando. Se você foi dado a você alguma posse, é para você administrar. Faça bom uso. E a administração não pode ser egoísta. Tem que ser para louvor e glória do Senhor Jesus. Porque é que muitas pessoas que têm posse, muitos famosos, enriquecem sobremaneira. Quando chegam no auge da sua riqueza, eles entendem que não faz sentido nenhum aquilo que eles estão vivendo, e só vão ser realizados, sabe quando? Quando doam metade da sua fortuna para instituições carentes, para instituições de tratamento de doenças, para orfanatos, para cuidar de crianças. É isso quando faz sentido. Porque eles vão entender que quando chegam no ápice da sua riqueza, que nada faz sentido para eles. O que faz sentido é você ajudar o próximo. E para ajudar o próximo, precisa ser rico, não. Só precisa ter bom coração. Só precisa ter amor pelo próximo. Porque nós podemos ajudar naquilo que podemos. Não é preciso só sobrar e nem ser rico. Só para ajudar o próximo. Tudo é feito para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vocês querem complementar com mais alguma aqui dentro desse contexto do segundo ponto? Amém? Podemos prosseguir? Pode seguir. Amém? Amém? Glória a Deus. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Primeiro ponto. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, 15 e 16. E o maligno não lhe toca, 1 João 5 e 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador, 1 Coríntios 6 e 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7 e 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus,
por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Meu irmão, só esse texto aqui, desse ponto, já daria uma escola bíblica inteira. Inteira. Mas vamos só entender uma coisa. O Espírito Santo, primeiro, ele não é uma força, como muitos dizem. O Espírito Santo não é força. Força, sabe o que é? Força é energia. Energia é força. Energia é um ser inanimado. Não tem sentimento. Não tem personalidade. Não tem consciência. Isso é energia, é força. Energia é uma força. Tá certo? Ela opera, ela movimenta, mas ela não tem característica persona, pessoal. E o Espírito Santo, ele não é uma força. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Deus. Ele é um consolador. Se ele é consolador, então ele consola. E se ele consola, ele tem propriedades intelectuais, tem propriedades de pensamento. Ele intercede. Se ele intercede, ele tem habilidade de levar e trazer uma palavra. O Espírito Santo, ele convence. Se ele convence, ele tem ação direta de convencimento, de argumento. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o que? Um ser pessoal. Ele tem sentimento, ele tem ciúmes de nós. Então o Espírito Santo, ele tem uma obra aqui nesta terra, que o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Vos enviarei outro Consolador. Então o Consolador está conosco hoje. Até quando? Até a consumação dos séculos. Não se preocupemos, porque o Consolador não vai sair da terra enquanto não levar a igreja junto. Então o Senhor Jesus se preocupou e disse: olha, não posso deixar a humanidade sozinha. Os meus discípulos não podem ficarem só. Eles precisam de outro Consolador. E esse Consolador é quem? O Espírito Santo. E ele faz o quê? Ele purifica, santifica o pecador. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo. Então, nesse exato momento que você está ouvindo esta lição, e que a palavra vai de encontro ao teu ouvido, você percebe e entra no teu entendimento, e aquilo mexe no teu coração, ou seja, você sente uma alegria, você sente um ardor, você sente algo em você. Esse algo é o Espírito Santo, que está em você, testificando a palavra que está aqui. Então o Espírito Santo, ele tem essa missão de chegar no homem pecador e ele convencer aquele homem de dizer: olha, o seu pecado vai te levar à morte e à condenação. Então arrepende do teu pecado, que Deus pode te perdoar através de Cristo. É esse o trabalho do Espírito Santo. Como é que ele faz isso? Quando nos direciona pela palavra. Quando nós pregamos a palavra e ele trabalha na interlocução, ele emite daqui a palavra e recebe aí com você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Você só é tocado pela palavra quando o Espírito Santo está em você, trabalhando no teu intelecto, trabalhando no convencimento. Há quem diga que o Espírito Santo, ele só começa a operar depois que você se converte. Mas como é que o Espírito Santo só vai trabalhar em você depois que você se converte? Se é ele quem te convence do pecado. Não é isso, irmão? Se é o Espírito Santo quem te convence, então ele já começa a trabalhar antes da tua conversão. O Espírito Santo já começa a trabalhar no teu coração antes de você aceitar com a tua boca. Porque antes de aceitar com a boca, o coração já está crendo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. É por isso que quando muitas pessoas que aceitam a Cristo, elas confessam, já há bastante tempo, o Espírito Santo já está lá no seu coração, plantando a palavra, regando a palavra, falando com ela. Quantas pessoas, escute isso aqui, quantas pessoas foram para a casa de Deus e já foram decididas a aceitar a Cristo? Eu não tenho, meus irmãos, o convencimento, isso não está na minha mente, isso não faz parte da minha percepção, de uma pessoa estar totalmente depravado, amando o pecado, sendo escravo do pecado e se deleitando nele, e essa pessoa ouvir a palavra a primeira vez, e de pronto aquela pessoa já mudar o seu coração. Essa mudança não acontece assim. Observe lá no ladrão da cruz.
O ladrão da cruz é um exemplo. Do lado estava um ladrão, né, do lado de Jesus, que ele era irreconciliável. Ele estava sendo condenado, ele estava pregado em uma cruz, ele estava ali, basicamente pagando pelos seus erros, e nem mesmo assim, ele tendo ouvido falar de Jesus, enquanto ele roubava, enquanto ele matava, enquanto ele fazia os seus crimes, ouvindo falar de Jesus, ele nem mesmo assim acreditou, liberou perdão, nem no momento do sofrimento. Enquanto o outro, que mesmo praticando, sendo os dois ali, praticantes dos crimes, o outro ladrão, naquele momento, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E nós não vamos observar Jesus na cruz, não foi relatado em nenhum momento, enquanto Jesus estava na cruz, ele pregando para aqueles ladrões. Não tem nenhum relato bíblico dizendo que ele disse: vocês dois se convertam. Que se tivesse isso acontecido, seguramente alguém teria escrito, João teria escrito, estava no pé da cruz lá. João teria escrito. E Jesus falou do seu amor ainda em morte, no momento da sua morte, para aqueles ladrões. Ele não falou, ele não registrou isso. Então, se aquele homem ladrão disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, é que em algum momento da sua vida, enquanto ele estava praticando crime, ele ouviu falar de Jesus. E naquela hora, a fé que estava guardada lá no seu coração, ele disse: lembra-te de mim, porque eu creio que o Senhor é o Cristo. Mesmo não tendo força lá no mundo, enquanto eu podia, de ter tido a oportunidade de te seguir, mas eu acredito que o Senhor é o Cristo. E aí naquela hora Jesus dá a oportunidade de salvação para aquele homem. Naquele momento. Então a palavra, por isso que tem que ser pregada. A palavra é um martelo que esmiuça a penha. Ó, irmão, você fica lá batendo, chega uma hora que a pedra ela quebra. A palavra faz esse trabalho, e é o Espírito Santo que vai batendo com a palavra. É o Espírito Santo. Enquanto estamos pregando, é por isso que nós não podemos desistir de pregar a palavra. Se você está pregando para a tua família, continua. Se está pregando para o teu amigo, continua. Chega um momento que a palavra vai ficar gravada na tábua do seu coração. E aí é o Espírito Santo que vai fazer o resto. O nosso trabalho é pregar. Tem gente que se entristece. Eu preguei para fulano tanto tempo, ele não aceitou Jesus. Mas, meu irmão, o nosso trabalho não é converter as pessoas. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. Quem converte a pessoa é o Espírito Santo. É por isso que você tem que estar inspirado pelo Espírito Santo para pregar, para que você use as palavras corretas, para que você use o entendimento correto, e a pessoa que esteja lá receba do Espírito Santo essa palavra. Porque não é sua palavra, porque você não tinha ela antes de você se converter. Por isso que a palavra que está em nós hoje, ela vem do Espírito Santo. Porque antes nós não tínhamos essa palavra, e só nos foi dada pelo Espírito Santo, porque nós somos mensageiros da palavra. E por isso que precisamos pregar. Então o Espírito Santo ele vai nos selar. Você tem um selo, quando aceita Cristo, recebe o selo. E esse selo você recebe para o dia da redenção. Para que quando o inimigo olhar, isso aqui está selado por Cristo, então não lhe toca. Para que o mundo possa olhar, isso aqui tem uma marca. É o selo de Deus, não é a marca do anticristo, é o selo do Espírito Santo, com o qual está selado desde para a redenção dos últimos dias. Nós somos selados pelo selo do Espírito Santo. E quem é selado não se mistura com o mundo. É propriedade exclusiva de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Pastor, só comentando aqui sobre a confessão com o Espírito Santo, sobre o que o pastor falou, eu me lembrei, tocou muito na minha vida, vocês que estão nos assistindo, você que ou que já aceitou Jesus, que está afastado, ou que está sem força, ou que nunca aceitou Jesus. O que o pastor falou é pura verdade, eu tiro de mim mesmo, de o Espírito Santo que conversar você, e convencer você vir para a igreja, basta você ouvir a palavra. Eu, no meu tempo que eu vivia no mundo, eu quero ser bem rápido aqui, só para confirmar o que o pastor falou. Eu não queria saber de crente. Então, algumas pessoas, junto com o meu sobrinho, que vinha de Xeramobim me visitar, ele convidava os irmãos da igreja para ir lá na minha casa. E muitas das vezes eu não queria, mas algumas vezes eu ouvia eles falar. E eu desejava, pastor, que chegasse a sexta-feira, final de semana, para mim
fazer o que eu tinha vontade, que era beber, tá entendendo? Eu era viciado na bebida. Então eu queria que chegasse logo sexta-feira para começar a beber. Então eu não dava muito ouvido, mas sempre o menino insistia. Esse rapaz sempre ele insistia de levar alguém, mas ele lá na minha casa para pregar, porque só ele não se achava, só ele. Ele vinha me visitar e pregar para mim. Então ele ia na Lagoa Seca, convidava os irmãos e ia pregar algo para mim. Então, o que eu quero dizer com isso, é que o Espírito Santo faz o trabalho dele. Nós fazemos nosso trabalho de pregar a palavra, mas o Espírito Santo faz o trabalho dele. O Espírito Santo, pastor, me arrancou de dentro de um bar. E isso ele chegou, isso eu vim da fé, depois que eu aceitei Jesus, que eu vim conhecer realmente quem era o Espírito Santo. Então ele foi lá no bar onde eu estava, e ali me tocou, e ali eu caí em pranto. Caí em pranto, na meio dos meus colegas, e os meus colegas ficaram impressionantes. Se alguém deles estiver ouvindo, também vão saber dessa história. Então ali eu caí em pranto e não sabia o que estava acontecendo. Eles perguntavam o que estava acontecendo, eu não sabia explicar. Fui para casa, troquei de roupa, e quando foi mais tarde, eu digo, vou para a igreja. Fui para a igreja, cheguei na igreja um pouco ressaqueado, todos sabem, quem vivia nessa vida sabe. Então ali tinham 3 irmãos na igreja, isso naquele dia a igreja era para estar fechada. Mas Deus já tinha preparado aquele lugar, estava com os 3 jovens lá, então eles perguntaram o que eu queria aceitar Jesus. Eu mesmo disse logo com a minha própria boca. Então ali eu creio que o Espírito Santo me selou. E esse selo, irmãos, eu quero dizer para vocês, esse selo eu tenho tentado valorizar até hoje, até a vinda do Senhor Jesus. Esse selo que o Espírito Santo botou em mim, que me selou. Então é para você saber que o Espírito Santo quem faz o trabalho dele, se você der lugar. Então ali eu dei lugar, e esse vício, irmão, que eu tinha de todo final de semana ir para bebedice, isso eu fui liberto instantâneo. Eu nunca mais provei, assim, dizer, não, vou provar porque eu era muito acostumado, não. Eu fui realmente liberto instantâneo. Então isso é para reforçar mais o que o pastor falou sobre o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. É verdade. Irmão, isso é tão maravilhoso, né? Nós temos exemplos, nós temos exemplos, testemunhos. Eu praticamente, quando eu aceitei Jesus, né? Na verdade, eu aceitei Jesus em 95. E aí depois eu passei um ano afastado, porque eu era jovem, não tinha muito entendimento, né, sobre o que era ainda a palavra, não tinha ainda o conhecimento de fato, né, do propósito de servir a Deus. Mas eu lembro bem quando eu estava morando ali no Alto Alegre, logo quando eu me mudei, e foram jovens, né, alguns jovens foram me visitar, o irmão Lucélio, o irmão Beto, né, o Silvano, eram jovens que estavam na igreja e sabiam que eu estava ali, morando ali, tinha um jovem, e eles sempre me procuravam ali, levavam um violão para evangelizar, para sentar lá no alpendre, ficar tocando, pregando a palavra, para tentar me envolver de alguma forma, né, naquele meio. E aí o que acontecia? Eles diziam, olha, você vai para o culto hoje? Aí eu digo, vou. O que eles faziam? Eles diziam assim, olha, quando for 6h30 eu venho aqui, para a gente ir para o culto. E aí quando dava 6 horas eu pegava a bicicleta e saía, antes dele chegar. E aí quando era no outro dia eles encontravam, rapaz, nós vamos lá, você não estava em casa, não é porque eu precisei sair. Aí depois, nós vamos lá, quando for domingo nós vamos lá, quando for 6 horas eu vou lá. Eu digo, tá certo, 6 horas vocês vêm. Aí quando dava 5h30 eu pegava a bicicleta, saía. Quando ele chegava às 6 horas eu não estava mais em casa. Né? Mas eles poderiam ter dito o quê? Não adianta a gente ficar atrás desse jovem não, que ele não quer nada com Jesus não. Né? Tá só dando balão na gente aqui, tá só fugindo. Mas eles continuaram. Aí quando for um dia, eles disseram, nós vamos para o culto na quinta-feira, sábado é culto de jovens. Nós vamos chegar aqui, nós vamos vir aqui 6h30. 6h30 nós passamos aqui. Só que eles já deram o horário 6h30. Quando foi 6:10, eu estava tomando banho para me sair, eles chegaram 6:10. Viu? Eles usaram a estratégia. E aí quando eu estava tomando banho, a mãe disse, ei, tem uns jovens lá fora querendo falar contigo. Que jovem? É um jovem da igreja. Eu disse, que hora é, mãe? É 6:10. Mas eles marcaram 6h30, mas eles já estão aqui fora. Então nesse dia não teve jeito. E aí eu fui, né? Eu tive que ir, porque eu já tinha me comprometido. Quer dizer, eles poderiam ter desistido, né, de estar ali, mas eles disseram, não, nós vamos lá, porque ele não sabe ainda como é que é aqui, vamos lá. E aí está aí o resultado, nós estamos aqui, né? Mais de 20 anos, que foi no ano 2000 que eu me reconciliei, então mais de 20 anos, né, que estamos aqui,
servindo a Deus, porque teve alguém que pregou, que teve o esforço, que foi atrás, né? Então é por isso que nós não podemos desistir das pessoas. Mesmo aqueles trabalhosos, irmão, esses que fizeram que nem eu fiz, que fica fugindo, né? Faça, vá lá atrás. Chega uma hora que o Espírito Santo pega, e depois que o Espírito Santo pega, não tem quem solte, né? Está selado. Amém, meus irmãos? É só para enriquecer a nossa fé, em nome de Jesus. Vamos para o segundo ponto. O penhor da nossa herança. No termo grego arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. É a entrada, né, que a gente geralmente dá, né? Vamos dar a entrada, né? Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Está em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está dada aos eleitos e que em Cristo permanecem fiéis. Olha aqui, irmãos. O penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Quando você dá uma garantia, imagina que você faz uma encomenda. Vou dar um exemplo aqui para quem é comerciante. Creio que o pastor Estevam está aqui conosco nessa escola. Você que é comerciante, você tem ali a sua loja. Aí chega um cliente e diz assim: olha, eu quero encomendar aqui o senhor, se o senhor não tiver aí na sua loja, que o senhor traga aí uma peça lá da minha moto, no motor. E essa peça custa 500 reais, né? Um bloco lá, né, do motor, uns 500 reais. E aí o que você vai fazer? Vou encomendar, né? Tá certo. Você não vai pedir garantia não à pessoa que está lá, para você fazer a aquisição desse bem, lá porque qual é a garantia que você tem que aquele cliente vai voltar para pegar aquela peça que ele lhe encomendou? De você pegar, investir 500 reais numa peça que foi pedido por encomenda, você compra lá no seu fornecedor, você traz a peça para a sua loja, e aí quando é no dia seguinte a pessoa que encomendou desiste de não querer mais a peça por algum motivo, porque o dinheiro não deu, porque apareceu outra prioridade, ele não vai buscar aquela peça, e aí você ficou no prejuízo, a peçazinha no estoque, é assim? Mas como é que a gente funciona? Nós aqui no nosso dia a dia, vai fazer o pedido? Vai, deixa uma entrada. Pode ser um valor simbólico, 10% que seja, porque a pessoa não vai perder o dinheiro que já deu. Geralmente a pessoa pede a metade, deixa a metade, e no outro dia você vem buscar. Outras pessoas pedem 30%, para garantir que aquela pessoa venha buscar aquela peça no outro dia. Olha o que foi que Deus fez. Ele prometeu, não prometeu? Que vinha nos buscar. Jesus não prometeu? Prometeu. Se fosse só a palavra dele era suficiente. Mas ele sabe o que ele fez? A minha palavra é suficiente, porém eu vou deixar um penhor aqui com vocês. Eu vou dar uma entrada. Que é para vocês saberem como é o negócio no céu. Para vocês sentirem aqui na terra já como será lá no céu. Porque o Espírito Santo vai dar mais ou menos assim só uma pincelada na vida de vocês. Para vocês começarem a desfrutar dos prazeres celestes aqui na terra. Então eu vou dar uma entrada, eu venho buscar vocês logo mais, calma aí que eu vou já buscar vocês, mas vou dar logo uma entrada, que o Espírito Santo vai selar vocês, é a entrada que eu estou dando, o Espírito Santo, para garantir que eu voltarei, porque o Espírito Santo não vai ficar aqui para sempre não, ele vai voltar para o Pai, e ele não vai voltar só, vai levar todos aqueles que estão selados com ele. Então o Espírito Santo para nós é a garantia de que Jesus vai voltar. Ele já nos deu a entrada. Nós somos o penhor do Senhor através do Espírito. O Espírito de Deus está empenhado conosco. Ou seja, ele só vai voltar quando o Senhor vier buscar. Então ele é penhor nosso. Estamos empenhados aqui com o Espírito Santo. E qual é o empenho dele? Convencer o homem, enquanto ele estiver na terra, do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai encontrar Jesus nos 3 anos de ministério dele, ele desfrutando em casa de praia, passeando, ele comendo caranguejo na beira-mar. Você não vai ver ele fazendo nada. Ele não tinha tempo nem para dormir. Nos 3 anos da sua missão, quando ele foi revelado, depois que ele saiu do Jordão, ele tinha a sua missão. Eu não estou também aqui condenando quem está lá desfrutando do lazer, não, irmão, porque o lazer é necessário.
Tá certo? O descanso ele é necessário. Até Jesus descansou. Onde é que você vai ver isso? Um descanso. É quando ele vai lá para a cidade de Ciro Fenícia. Ele não ia para pregar. Ele ia para lá para tentar um pouco de descanso. Porque ele não foi pregar para eles. Então, nós vamos entender que Jesus não se entretia com outras coisas. Ele tinha missão. Ele ia de manhã, à tarde e à noite. Ele ia para dentro do mar, ele passava. Quando ele queria dormir, o que ele fazia? Vamos passar lá para o outro lado do mar. Que aí ele estava dentro do barco, ninguém estava lá incomodando ele. Mas tinha quem? O discípulo. Quando ele dava um cochilo, o discípulo: ei, mestre, acorda aí que nós precisamos do Senhor. Então Jesus estava empenhado em fazer a obra em 3 anos, porque ele sabia da data certa que ele ia morrer. Então não podia perder ninguém. Então o Espírito Santo também tem a sua missão. Eles estão empenhados, o Espírito Santo está empenhado em salvar, em converter os corações. Mas para isso ele precisa de um agente. Quem é o agente? Sou eu e você. Nós somos, enquanto você está lá, eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado na rede, dentro de casa, na quarentena, o Espírito Santo não vai fazer o trabalho dele. Porque depende desse momento de nós. Porque o Espírito Santo não paira sobre a face das águas. O Espírito Santo não paira na face do abismo. O Espírito Santo não vai ficar pulando de árvore para árvore, não. Ele habita em uma casa. E essa casa sou eu e você. E para que o Espírito Santo trabalhe, nós temos que fazer a nossa parte. É pregar a palavra, com a unção, com ousadia, para que ele convença as pessoas. E é o que estamos fazendo aqui nessa manhã, pregando a palavra através das lições bíblicas. E você também pode fazer isso. Não, pastor, esse é o trabalho do Senhor, pregar, não, Senhor. É o trabalho do rebanho. O pastor, ele vai dar alimento para as ovelhas. Mas quem gera a ovelha não é pastor. Quem gera a ovelha é o quê? Ovelha. É ovelha, né, irmão Zé? Ovelha. Pastor não gera ovelha não, meu filho. Pastor alimenta. Então você gera uma ovelha aí e traga para cá para a gente alimentar ela. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então quem gera ovelha é ovelha. O pastor alimenta, leva para águas tranquilas, é quem tira os carrapichos, é quem dá uma poldadazinha no pelo quando a lã está grande, é quem vai lá, pega o cajado, tira de dentro do buraco quando cair no buraco, é quem coloca o remédiozinho na pata quando tem lá um carrapicho, um espinho. É o pastor que faz esse trabalho. Mas para gerar ovelha, é a ovelha que gera. E a ovelha vai gerar ovelha se ela estiver sadia, se estiver bem alimentada, se estiver realmente com a sua condição necessária, se ela estiver raquítica, se ela estiver lá doente, se ela estiver raquítica, né? Como falam, desnutrida, se ela estiver desnutrida, ela vai gerar uma ovelha doente, vai morrer antes de chegar a uma maturidade. Então é preciso termos, nem vai gerar leite nem nada, né? A ovelha não vai ficar doente. Então é necessário que nós tenhamos o conhecimento de que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, esteja conosco todos os dias. Se aproprie dessa palavra. Não permita que o inimigo faça parte da tua quarentena, mas que o Espírito Santo, ele seja o mestre, o guia, ele seja aí o maestro dessa quarentena, porque você já amanhece o dia de domingo já na presença de Deus, aqui conosco na escola. Daqui a pouco, se você ainda não merendou, você vai já tomar o seu café da manhã. Daqui a pouco vamos estar louvando a Deus. Daqui a pouco vai começar a oração do meio-dia. Logo mais tem um culto às 18 horas. Meu irmão, é o Espírito Santo quem proporciona isso. Amém? Vamos à conclusão da nossa lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar, ou seja, repetir, em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Então, meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero agradecer a Deus pela tua companhia. Eu quero passar aqui também para os nossos professores, né, para dar aí as suas considerações, né, as suas palavras de agradecimento. Nós estamos aqui transmitindo esta escola porque sabemos da necessidade que precisamos ter, né, de ensinar, de trazer. Nós não vamos perder tempo, irmãos, com outras coisas. O que realmente enche o nosso coração é fazer a obra, é trazer uma palavra, é evangelizar, é pregar a palavra. Ou seja, precisamos ter um objetivo que é realmente estar com Cristo no centro das nossas vidas. Então, irmão Eliezer, irmão Diego, está uma oportunidade. Irmão Eliezer.
O que eu tenho para agradecer, queridos amados que estão nos ouvindo, é que eu estou muito grato a Deus, né, de estar fazendo esse trabalho juntamente com nossos irmãos, pastor Júnior, irmão Diego. Não é para a nossa glória, mas toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que você que está em casa, eu conversei até com o pastor um dia desse, nós não estamos proibidos de abrir templos para juntar muita gente, mas nós não estamos proibidos de evangelizar. Então, querido, você pode até na sua casa mesmo se evangelizar para o seu vizinho, para o seu amigo, aqueles que vão passando na sua rua. Você pode dizer, não, irmão, não tenho tempo de evangelizar porque eu trabalho para sobreviver, para meus filhos, para sobrevivência. Então, agora nessa quarentena, eu creio que todos estão com tempo de fazer algo para Deus. Então aproveite esse tempo, que eu sei que é permissão de Deus, irmão. Tudo que nós estamos passando, que o mundo está passando, é permissão de Deus. Então, aproveite o tempo, evangelize. É tão maravilhoso, irmão, não tem bênção maior que eu creio que eu vejo com meus olhos espirituais. É chegar na glória de Deus e levar o molho, né, com alegria e entregar na presença de Deus. Está aqui, Senhor, o que eu fiz, né? Nós podemos levar o molho do tamanho que nós levar, mas ainda é pouco por o que o Senhor fez conosco, né? Eu tenho para agradecer. Agradeço a Deus por a família que eu tenho, né? Por Deus, a minha esposa tem me ajudado bastante também nessa obra. Então eu creio, irmão, que Deus está nesse negócio sem dúvida, não tem dúvida. Então faça algo para Deus nessa quarentena, aproveite, evangelize. É isso que eu tenho para dizer e agradecer a Deus. Amém. Também quero agradecer a Deus, né, e a todos os irmãos que nos acompanham aí. Quero chamar sua atenção para o próximo domingo, né, dia 19 de abril, estaremos aqui novamente fazendo aqui essa escola bíblica dominical para edificar a sua vida em Cristo. Glória a Deus. Eu quero também mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão aqui conosco. A irmã Ana, né, irmão Nairto, estão ali na sua casa. Eu acredito que estão ali na fazenda Jacaju. Deus abençoe os nossos irmãos, e Deus abençoe toda a família dos nossos irmãos. Também irmã Cristina, irmão Deusinho, que estão conosco aqui também nesta manhã. Glória a Jesus. E irmão Deusinho, já aqui lhe dar os parabéns, né? Que Deus abençoe o aniversário do nosso irmão Deusinho. Chego já aí, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o irmão Deusinho está aniversariando hoje. Que Deus abençoe o nosso irmão, né, que tem trabalhado também, tem estado conosco aqui. Que Deus abençoe a sua família. Também a paz do Senhor para o irmão Marcos, ali da Pedra Branca, que também é aluno, também frequente, cadeira cativa desse trabalho, que está conosco aqui, também conosco acompanhando esta lição poderosa, irmão Marcos, a irmã Rosa e a sua família, irmão Pedrinho e a criancinha Esther. Deus abençoe. Irmão Assis também conosco nesta manhã. Deus abençoe, irmão Assis, irmã Ana Cássia e o Caleb. Glória a Jesus. Também está conosco a irmã Fátima, também, que está aqui acompanhando este trabalho. Que Deus abençoe. E também quero mandar a paz do Senhor para o irmão Carlos Augusto, ali de Alto Alegre. Carlos Augusto, né, diácono da Casa do Senhor, né, um jovem que eu vi nascer na fé, né, ali. E também foi, né, também um discípulo da escola bíblica, né? Ele era o meu pajem de arma, né? Quando estava ali nadando na escola no Alto Alegre, ele estava conosco ali. Fizemos um trabalho também na Alta da Boa Vista. Ele também estava ministrando a escola e hoje é um ministro também, né, da escola bíblica, é um professor da escola bíblica. Então a gente fica muito feliz quando nós vemos o crescimento, vemos o desenvolvimento dos nossos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe o irmão Carlos e a irmã Rebeca, ali na congregação de Alto Alegre. Em nome de Jesus. Assim, meus irmãos, queremos agradecer pela tua companhia, pela tua presença. Nós iremos fazer uma oração para concluirmos o trabalho. E que logo mais ao meio-dia estaremos aqui as orações de meio-dia. E às 18 horas, hoje é 18 horas, estaremos aqui transmitindo o culto para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus querido, por este trabalho realizado, Senhor, pela companhia dos teus filhos que nesta manhã, Pai, ó Deus, estiveram conosco aqui nesta programação. E daqueles que irão, meu Deus querido, também, Senhor, assistir posteriormente no canal, Pai. Abençoa os teus filhos poderosamente, ó Pai, os professores que aqui estão, Senhor, cooperando com este trabalho. Recompensa os teus filhos que fazem de bom grado este trabalho, Senhor. Nos abençoa, nos dá graça. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo, meu Deus, e nos dar um dia, meu Deus querido, abençoado na tua presença.
Assim, meu Pai, eu oro, te peço estas bênçãos e por fé te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, e tenhamos todos um excelente domingo de Páscoa, em nome de Jesus.